Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje, a Igreja lê o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro de vossa partilha? Depois disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que eu vou fazer. Vou demolir meus celeiros, construir maiores, e lá hei de recolher todo o meu trigo e os meus bens. E darei a minha alma, e direi à minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite te ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos apresenta uma situação bem clara, não é? Nosso Senhor está nos chamando a atenção sobre a cupidez, porque a cupidez é a ganância, né? É em referência a bens externos. Porque a cupidez ou a ganância, ela tem um poder de iludir e fazer com que a pessoa pense que a sua vida é assegurada pelos bens que tens. E de fato isso é muito verdade, né? Porque de repente você tem condições de se precaver de muitas maneiras. Na segurança, você tem recursos, então você tem segurança. Você tem recursos, você tem como recorrer a bons médicos, digamos assim. Isso até aí tudo bem, né? Mas o problema é justamente a capacidade que os bens têm de iludir. E para além do mais, a pessoa já acha que é o Senhor absoluto de sua vida. De fato, na parábola, este homem, ele reflete com ele mesmo: que hei de fazer? O que eu hei de fazer? Ele diz: eu sei o que eu vou fazer, eu vou demolir meus celeiros, eu vou construir maiores, eu hei de recolher todo o meu trigo e todos os meus bens. E direi à minha própria alma: tens uma quantidade de bem em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Ele faz a oração para ele mesmo. E repito, o dilema aqui é que essas posses têm essa capacidade de iludir a pessoa. Eu gosto sempre de contar uma história de Marcelo Cândia. Marcelo Cândia era um homem católico que ganhava muito dinheiro porque a situação estava muito favorável. Foi num período pós-guerra na Europa, tinha que construir toda a Europa e a empresa dele era de infraestrutura, portanto de produção principalmente de aço, de ferro, né? E ele ganhava muito dinheiro, mas ele, escutando o Evangelho, ele refletiu diferente. Ele disse: o que é que eu hei de fazer com tudo isso, né? Vou fazer amigos de Deus. E, de fato, ele criou uma fundação que existe até hoje, Fundação Marcelo Cândia. Em outras palavras, ele continuou com a empresa dele, porque ele disse: eu tenho operários, tenho pais de famílias que precisam trabalhar. Todo o meu dinheiro eu vou colocar para a produção mesmo, para gerar emprego, riquezas, tudo bem para todos. E aquela boa parte do meu lucro mensal vai ser para essa fundação. Essa fundação vai servir o quê? Principalmente para criar leprosários. Na época era um problema no mundo, os leprosos não tinham remédio, hoje em dia tem.
e depois para abrigar crianças desvalidas também, idosos sem assistência. E no Maranhão mesmo tem várias construções promovidas pelo Marcelo Cândia, no estado do Amapá, eu conheço, no estado do Pará também, e outras regiões do Brasil, na África, na Ásia também. Marcelo Cândia, ele teve essa ideia e criou essa fundação, repito, que existe até hoje. Então ele criou amigos de Deus. Né? É isso que nosso Senhor nos ensina. O pouco ou muito que eu venha a ter, que eu não caia nessa ilusão, nesse canto da serpente, vós sereis como Deus e não precisarás de mais ninguém. E como é que a gente vence essa ilusão? Fazendo amigos de Deus. Em outras palavras, não se satisfazendo só porque a gente tem, mas desejar também que os outros tenham, assim como eu também tenho. Esse que é o caminho da sabedoria do homem, para ele não cair nesta ilusão, nesse canto da serpente de pensar que os bens vão lhe assegurar a vida. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.